CWH12. Para você que assiste o meu canal, gosta aí dos meus vídeos, hoje a gente vai fazer a desmontagem e a montagem completa, passo a passo nessa máquina. Ela não está quebrada, mas ela estava suja, muito suja. Eu vou ensinar dois modos para você, um profissional e um dá para você fazer em casa, se não tiver muito sujo, tá? A gente vai fazer dois modos, um bem profissional, um mais caseiro. Para essa máquina, né, eu já separei essa ferramenta, eu já havia desmontado, e você vai usar aqui uma T10, é uma chave grande de mais de 50 centímetros, ela é número 10, um canhão 8, um canhão 1/4, um canhão 7,32, uma chave de fenda, vamos usar uma chave L, número 13 ou meia, uma 12, uma 10, uma faca, uma chave inglesa, tá? Você pode usar, você pode substituir qualquer uma, um alicate de pressão, corda, martelo e uma haste de ferro, tá? Você pode mudar, às vezes você não tem essa chave, tem alguma que sirva, fica à vontade, tá? E não se esqueça da aranha, que é uma chave especial aí, que geralmente só técnico tem, mas no modo caseiro não precisa, tá? Então no início aí vamos usar uma 8. A gente tira esses 3 parafusos da tampa, prático, muito fácil. Então até aí tá tranquilo, todo mundo pode fazer, né? Eu aproveito, eu já tiro esse pininho, que é da mangueirinha do pressostato. E esse vídeo vai ser totalmente comentado, tá? Eu fiz uma gravação posterior, vou fazer uma gravação agora, posterior à filmagem. E aí a gente vai comentando tudo aí, no passo a passo, tá bom? Erguendo a tampa, tá? Já tirou o pininho da mangueirinha lá. Aí tem esses dois parafusinhos, o mais cinza, e aí você usa uma 7,32. Eu costumo apoiar ela na quina da máquina mesmo, mas é perigoso, viu? Você encosta ela na parede, se você não tem as manhas, fazer a desmontagem, encosta na parede que a tampa não cai para trás, tá? Você pega a 7,32, tira esse primeiro parafusinho, muito fácil também. Cara, não tem muito segredo, é cuidado, tá? Sendo aí certinho. E outra, eu vou dar super dicas aí ao longo do vídeo para facilitar bastante para você. Para tirar essa mangueirinha, você puxa da ponta para trás. Se você puxar a mangueirinha do meio, ela é difícil de sair. Então puxa ela lá da ponta, põe os dois dedos, puxa para trás que ela sai fácil. Se você puxar, fica difícil aí. Uma das dicas aí, mais uma. Esse aí você vai fazer, tem que tirar esse pininho também, é fácil de sair. Tá bom? Nessa máquina ela vem com essa caixinha. Aí é uma 7,32 também. Você tira esse parafusinho. Você abre a caixinha, é fácil essa caixinha de abrir, não tem muito segredo. Você desconecta o cabo elétrico daí. Às vezes esse cabo elétrico é ruim de tirar, viu? Mas nesse caso aí, você tá fácil, ver se aperta aqui que sai mesmo. Tem a presilhinha do cabo elétrico ali também, você tira por fora lá. Daria para você desconectar o cabo terra, que é o verde. Nesse caso eu desconectei, mas vou desconectar ele agora. Com a mão mesmo, se eu tiver habilidade com a mão, tá? Pega um encaixe. Você aperta ele, empurra, ele sai. As presilhinhas aí que fica agarrada aí na máquina aí, você tira com o alicate. Eu tiro com a mão, mas com o alicate sai também. Tá? Aí a tampa já saiu tudo. Não tem mais nada para tirar. Retirou a tampa. Agora você pega de 1/4. Chave de 1/4. Essa máquina só tem 2 parafusos, algumas não tem nenhum e outras tem 4, mas essa daí só tem 2. Os parafusos aí, depois esse chama anel, né? Esse anel de proteção aí, depois que você tirou, tô mostrando que tá enferrujado, depois você troca esse parafuso e coloca do outro lado lá. É difícil achar esse parafuso aí, às vezes você não tem, você tira esse, põe do outro lado e do outro lado você põe para esse lado de cá. Esse aí chama tirante, eles estão quebrados. A gente vai aproveitar e já vai trocar eles também, tá?
Isso aí eu falei pro cliente, estava quebrado, eu vou colocar aí, é limpeza, mas isso aí a gente troca porque é baratinho. É só encaixar desse anel, você viu que é a facilidade ali para tirar. E daqui eu já vi que a máquina estava muito suja. Ela já estava suja, a cliente falou que começou a soltar pedaço de sujeira na roupa, parecia farelo, né? Ela não sabia, eu falei assim, eu levei e veio. Eu imaginei que ela estaria bem suja. Mas essa máquina aí foi uma das mais sujas que eu peguei, então legal, bacana, eu fiz o vídeo com essa máquina aí para você ver como que eu faço a limpeza, tá? Como que depois eu desmontei tudo, você vai acompanhando e depois como eu montei. Você vai ter que tirar esse parafuso, isso aí chama agitador, vai precisar desse parafuso, aquela T10 longa, tá? Você vai precisar. Se você não tem uma T10 longa, você vai ter que fazer uma adaptação para poder pegar aquele parafuso lá, que ele fica bem fundo, tá? Se você tiver uma chave mais curta, fica bem difícil para se desmontar. Essa chave é barata para comprar. Nesse caso, geralmente sai. Não saindo, eu faço essa armação aí para tirar. Alicate de pressão, pego na corda, prenso a corda, tá? Pego o martelo e vou batendo ele para cima. Desse jeito sai. Às vezes com água quente ajuda. Tem outros modos de tirar, tem uma ferramenta bem grande que tira, mas nesse caso aí, fazendo isso, você já tira. Para todas as máquinas, tá? Não é só com o Brastemp. Todas que tem esse tipo de agitador, você tira dessa maneira. Aqui tem um parafuso 10, tá? Você precisa tirar esse parafuso 10. Você, primeiro, não tira, minto. Você não tira o parafuso, você só solta ele. Pega uma 10, coloca ela do modo que você dê um torque, consiga fazer um torque maior, né? Então, geralmente ela só faz esse movimento, ela não gira por completo, que ela está de um lado fora do eixo. Dá umas 4, 5 voltas, não tira o parafuso. Deixa ali mais ou menos para o teu dedo indicador qualquer ali, você notar que ele já teve um espaço, tá? Deixa ele ali, aí você vai pegar um martelo e uma haste de metal para bater esse parafuso para baixo, porque embaixo tem uma cunha. Essa cunha aí ela fica agarrada devido ao sabão e a sujeira, ela fica agarrada e você não consegue soltar. Bate em cima da haste de metal. Eu só tô com uma mão aí, tá? Por isso que eu não bati. Algumas vezes o meu irmão me acompanha nas filmagens, mas dessa vez eu tava só com uma mão, então não daria para filmar, segurar a haste e bater. Mas você batendo ele vai ficar molinho. Não precisa tirar o parafuso, tá? Algumas vezes o cesto já sai, outras vezes você precisa de uma ferramenta. Tem gente que usa ferramenta que sai por cima. Tem outros que você tira por baixo. Nesse caso eu vou tirar por baixo. Eu virei a máquina, tá? E a gente vai tirar esse protetor para animal, tá? Às vezes você tem animal em casa, um gatinho pequeno, gato grande não sai. Isso aí que eu tô mostrando aí é excesso de sabão que o cliente usa e deixa essas marcas brancas, tá? Isso aí eu já sei, o cliente exagera no sabão. E o excesso de sabão ajuda a grudar a sujeira da máquina. É inacreditável, mas é isso. Então, a gente vai soltar a capa branca, a gente já desconecta aí parte da fiação elétrica. Aí a gente aproveita e tira essa mola. Você tem que tirar essa mola. E você também tem que tirar a presilha do freio, que ela fica junto com o atuador. Algumas máquinas vêm uma travinha para evitar de soltar isso aí. Outras não. Que essa pecinha preta aí é uma borrachinha. Você tirou ela, tá vendo? Ela é muito fácil de tirar, mas ela estando ali você não consegue apertar. Você tirou, aperta. Vou mostrar ali do outro ângulo. Ó, você apertou, ó. Apertou, ela sai. Tá vendo? Com a borrachinha você não consegue tirar. Você precisa tirar a borrachinha. Verifica antes, que algumas vêm, outras não. Por que você tem que tirar? Porque depois de tudo solto, se você esqueceu de puxar isso aí, de tirar, na hora de você puxar, quebra essa cinta, tá? Então você tem que tirar agora, para não esquecer. Aí você vai desconectando os cabos elétricos, desconecta praticamente tudo. Nessa máquina da bomba não precisa tirar, tá? E aí você vem com uma 8, eu
usa o canhão, que é fácil. Tira esses dois parafusos aí. Essa carcassinha, esse protetor aí de polia e correia, às vezes é um pouco ruim de tirar, né? Às vezes você vai tentando colocar ali, mas com um jeitinho é só puxando, porque ela tem duas abas, ela baixa ali. Ela tem duas abas que é ruim de colocar a mão. Às vezes com uma chave de fenda ali, você tira mais fácil. Onde que o meu dedo, minha mão tá entrando aí, dos dois lados, tá vendo? É difícil às vezes de tirar, porque o dedo não entra direito, né? Principalmente mecânico com dedo grosso aí, fica difícil mesmo, né? Mas você vai com um jeitinho, tá vendo? Ó, abriu aqui. E ela às vezes ela dá uma enroscadinha ali também. Você vem, puxa ali, ó. Pronto. Saiu. É chatinho de tirar, hein? As primeiras vezes eu lembro que eu apanhava. Agora você vai pegar aí uma chave 13 milímetros ou meia e vai tirar esse parafuso. Para tirar esse parafuso, segura a correia. Tá vendo? Segura a correia com força ali e solta o parafuso. Tá? Não é anti-horário, esse parafuso é normal, ele sai desse jeito. Às vezes puxando a polia já sai, mas se não sai com a polia, solta a correia. Não tem muito segredo. Tirou a polia. Isso aí é o conjunto Camis. Ela é feito de 3 peças, tá? Com o dedo mesmo, não tem parafuso nem nada. Ela só tem umas travas que segura na base. Então você com o dedo aperta ela, pode apertar um pouquinho forte. Se você não conseguiu apertar com o dedo, você usa uma chave de fenda para auxiliar. Mas ali é fácil, eu consigo tirar com a mão tranquilo, tá? Você tirou, tira a mola. Aí o conjunto Camis já tá saindo. Às vezes precisa trocar esse conjunto Camis, né? Há um desgaste aí. Então você já até aprendeu aí como é que tira, tá? Nessa máquina eu acho fácil de tirar. Eu não tenho muitas coisas aí que é complicado. Tirando o eixo da aranha, não tem muita dificuldade. Agora a gente vai precisar tirar esse anel. Esse anel que segura a mecânica. Você pode usar 2 chaves de fenda, 2 canhão, ou um canhão e uma. Eu uso só um canhão e uma fenda e bate aí em cima, tá vendo onde tá a mão? Você bate pro anel ele escorregar. Você batendo lá, tá vendo que já tá na posição? Ele escorrega, tá vendo? Depois você vem com a chave de fenda e tira ele. Ele vai pular aí, tá? Ele sai com pressão, até caiu lá para baixo já. Então é desse jeito que eu tiro, tá bom? Agora você vai usar uma chave 12, você vai precisar tirar esses 4 parafusos da base, tá? Usa ela com torque, tá? Com ela no torque aí, você tira. Depois que você tirou uma volta e meia, você tira com a mão o parafuso. Ele sai muito fácil. Fez o torque, tirou, ou você roda com a chave aqui também, aí faz do teu jeito. Tem gente que prefere tirar na mão, tem gente que prefere ficar rodando na chave, aí não tem muito segredo não. Tirando esses 4 parafusos, a base já vai estar solta, porque você soltou tudo. Soltou o freio, soltou os cabos elétricos, soltou os parafusos. Geralmente essa base ela sai fácil, ela não tem dificuldade. Às vezes é um pouquinho mais difícil, mas você movimentando ela para cima e para baixo, ela sai fácil. Já aproveita, tira a presilha da mangueira e tira a mangueira. Para quê? Porque você vai lavar a máquina. Se largar com a mangueira, é outra dica, ela começa a entupir e a água não sai. Nesse caso aí, eu esqueci de tirar o fio terra e essa latinha ela sai soltando esses parafusos, é fácil também. Você tira aí o freio da máquina, tá? Já pode tirar o freio da máquina. Você tira ali do outro lado depois também a pecinha branca, eu não lembro o nome dessa peça que eu nunca troquei, comprei ela. Mas essa aí é o que segura a cinta do freio e evita de fazer barulho. Ela tem um engatinho, tá? Ela tem um ladinho certinho de colocar. Na hora de montar, você tem que tomar cuidado para colocar ela no lugar certinho de novo. Mas aí, na hora de montar, eu vou mostrar também que tá no vídeo, tá? Então, praticamente ali você já tirou as molas, tudo. Aí você vai... Eu tô mostrando aí que é para você já aproveitar e já limpar o grafite da cinta do freio, porque junta uma sujeira e escorrega
ou a mecânica, né? Então você limpando ela, tá vendo que ela fica, parece enferrujada, você já pega e já limpa ela, tá? Você esfrega, deixa ela bem limpinha mesmo. Depois eu dei uma caprichada melhor ali, só fiz o vídeo para te mostrar. Você vem com uma 10, você tira todos esses parafusos ali. Eu já solto aqui para tirar a base, porque o cabo elétrico ele fica preso nessa lata aí com um parafuso que tá lá. E pronto, tá vendo? Saiu. Esqueceu de tirar o fio terra, já deveria ter tirado já antes, né? Era só pegar e tirar, mas tudo bem. Então você já tem ali a aranha solta. Cara, confere o rolamento. O rolamento de baixo geralmente não precisa trocar. Na verdade, quando você faz limpeza, você não precisa trocar a base. Só troca o rolamento quando há vazamento do retentor, que nesse caso era limpeza, mas o serviço eu fiz com a troca do retentor. Esse pedaço é uma edição de como deveria ter feito a limpeza caseira que ficou para trás, tá? Só uma ediçãozinha aqui rápida. Como eu soltei tudo, o cesto, o agitador, a parte de baixo, tudo, esquece. Vamos daqui para frente. Na verdade, não precisava estar soltado nada, nem o agitador, nem o cesto, nem a parte de baixo, nada. Era a partir daqui que eu deveria ter feito a edição melhor, que era para você fazer a higienização caseira, sem tirar nada, só tirar o anel de cima. Lá na hora que eu escrevi lá na frente, lá não precisa tirar o batedor. Então aqui eu só tô simulando. Você lavaria tudo por aqui, ó, tá? Colocaria o bico da máquina de alta pressão e lavaria tudo aqui, tá? Lavaria tudo aqui, fica bom. Mas a máquina não poderia estar suja assim. Se ela tá suja assim, só desmontando tudo para fazer o serviço como deve ser feito. Se ela tivesse mais limpa, daria para fazer. Mas caso contrário, do jeito que ela tá aqui, não dá para fazer, tem que desmontar tudo. Mas aí ficou um erro de edição e como o vídeo ficou muito grande, ficou difícil de eu tentar juntar tudo e fazer uma coisa bem feita, né? Mas aqui fica a dica. Voltando lá atrás, na hora que eu escrevo, não precisa bater o agitador. E tudo que eu fiz até aqui não precisa, era só tirar o anel e fazer a limpeza caseira. Daqui, tudo que eu fiz é a limpeza profissional, e o que eu tô fazendo aí mesmo, tá bom? É só para organizar no vídeo aí, que alguém vai perguntar, mas é a limpeza caseira? A limpeza caseira se faz só tirando o anel. Voltando à limpeza profissional profunda. Então você tira todos esses parafusos 10 que estão segurando a aranha. Essa ferramenta geralmente você tem que comprar. Acho que custa aí uns 70, 80 reais, né? Na minha época quando eu comprei. Hoje eu não lembro, não sei quanto tá. Não perguntei também. Tem essa ferramenta faz tempo. Para você que tem, né, já sabe usar, é só pegar e colocar ela. Então você vai usar a primeira vez, você coloca ela, eu travo ela para ela não rodar quando você for apertar o parafuso. Você aperta o parafuso e ela vai puxando o mecanismo, tá? Tem outra ferramenta que tira por cima, mas essa é a melhor, eu já usei, a outra é ruim. Essa é a melhor que tem. Então você vai usar em inglês, você colocou lá uma chave lá embaixo para não ficar rodando e vai soltando. Às vezes tá muito duro de soltar isso daí. E se você só for fazer uma limpeza e tentar forçar, você quebra o mecanismo. Ele quebra, literalmente. Então, no caso aí, se tiver muito duro, você está fazendo muita força na chave e não está soltando, para você não quebrar a tua ferramenta e você não quebrar a transmissão, maçarico no eixo, na aranha lá, esquenta com maçarico, que ele ajuda a soltar. É outra dica que tem nesse vídeo aí. Nesse caso estava fácil. Então você, tá vendo, tem um eixo ali, você esquenta no eixo e na aranha, tá? Mas nesse caso estava fácil, então deu para tirar. Chave de fenda mesmo, tá? Você já aproveita, tira. Então a parte de baixo também já está toda desmontada, né? Não tem mais nada para fazer aí. Vou virar a máquina do outro lado para tirar esse retentor. E já virando o cesto, essa peça grande aí chama cesto. Tá vendo que ela tá toda encrostada? Então
aquela lavagem por cima em casa, não daria para limpar isso daí, tá? No vídeo depois limpando eu vou te mostrar outra coisa. Olha como que tá encrostado de sujeira, né? Então isso daí não daria para tirar. O retentor lá embaixo, só bater nele, você bate nele que ele acaba saindo. Esse aí tava um pouquinho duro, geralmente ele é mais fácil para sair, viu? Não tem essa dificuldade toda não. Mas se tiver difícil, vai batendo devagarzinho aí, sem bater muito forte para não quebrar o fundo. Você acaba tirando ele sai por baixo. Esse já estava muito ruim, nem graxa tinha. Então já estava na hora mesmo. Foi sim na hora para trocar. Porque ele vai ficando ruim, junta sabão, né, ele cria ali uma aderência. O retentor corta o metal, ele faz um vinco no metal quando ele vai ficando velho. Aí você não consegue salvar o eixo. Você tem que trocar o eixo também, mas esse tá bom. Esse aí tá lisinho, não vincou o metal. Porque se vincar o metal, você coloca o retentor novo, não vai ver da água. A água vai passar por debaixo. Você vai ter um servicinho extra aí para fazer, tá? Aí, para você ver, tava muito sujo. Máquina de alta pressão para poder tirar, tá? Tava bem ruimzinha mesmo. Aí vou deixar você aí curtindo um pouco aí. Aqui não tem muito o que falar, tá? Escutando o som aí. Agora a peça já tá limpinha. Cara, aproveita. Dá o like, que é de graça, não custa nada, cara. Eu acredito que nesse vídeo aí eu vou ajudar as pessoas aí que geralmente vai fazer um serviço no final de semana, ou o técnico tá aprendendo, ó, o ensinamento aí, passo a passo. Isso é bacana, tá? Se inscreve, deixa o joinha, compartilha, comenta, que isso é interessante. Se já comentou, já deu like, cara, eu fico agradecido imensamente, tá? Nosso canal aí tá atingindo um número expressivo de seguidores. Eu faço muitos vídeos com uma mão só. Eu pretendo comprar o óculos de gravação para facilitar a narrativa e o trabalho que eu faço aí. Então eu pretendo em breve comprar esse óculos e você vai ver que o serviço fica mais fluido, porque se você prestar atenção, eu uso só uma mão a maioria das vezes. E geralmente eu tô sozinho gravando. Às vezes o meu irmão tá junto para me ajudar, né? Eu gravo junto com ele. Mas a maioria dos meus vídeos eu tô sozinho na oficina, então eu faço eu sozinho. Quando eu tenho ajuda eu até agradeço, mas geralmente com uma mão mesmo. Isso quando eu tiver o óculos de gravação, com certeza vai ter muito mais vídeo, porque eu faço muito serviço. Eu adoraria ficar gravando sempre e postar, né, no YouTube, que ajuda, querendo ou não, cara. Vamos dizer, você achou esse vídeo aí, nunca desmontou esse vídeo aí detalhadinho, passo a passo, cara, é meio que difícil encontrar na internet, ainda mais comentado com dica, né? Até vale o joinha já, mas com o óculos aí com certeza vai ficar excelente, vai ter muito mais vídeo aí pra galera aí que gosta de fazer um servicinho caseiro ou para um profissional inicial, vai ficar bom. Para você ver que essa máquina estava bem encrostada de sujeira, eu consegui, essa maquininha de alta pressão aí, eu tenho um vídeo nela que ela corta peito de frango, ela corta cenoura, eu tenho um vídeo que ela corta cenoura, material duro. Tava muito encrostado, tava muito difícil. Da peça plástica eu consegui desencrostar tudo, mas da peça metálica eu não consegui, mesmo deixando o jato. E é forte esse jato aí, corta a mão se você passar a mão na frente, né? Você se machuca. Eu não consegui tirar todo o encrostamento ali do cesto, né? Grudou de uma certa forma, e isso acontece, não muito, não, mas acontece de ficar aquele encrostamento. A gente tira tudo que dá, com certeza aquele que não saiu não vai sair na roupa, né? E você consegue tirar ele, olha como é que tá limpinho, mas o do cesto lá não. E mesmo aí, né, na parte plástica, se você notar lá no fundo, tem algumas plaquinhas, tipo uma placa de concreto, cara, não sai. Isso é normal, isso acontece
algumas vezes. Então, aí eu já tinha feito toda a limpeza. Como a gente ia trocar os tirantes, troca agora. Por que a gente troca agora os tirantes? Porque ela tá levinha, ela tá sem o motor, ela tá sem o cesto, tá sem o batedor. A facilidade de trocar agora o tirante é imensa. Dá para trocar com o motor, com ela montada. Às vezes você vai só trocar o tirante que quebrou, mas você não vai desmontar a máquina, dá para trocar. Tem um vídeo dando dica também como é que troca com alicate de pressão. Mas nesse caso aí com a mão mesmo não daria para trocar, então eu já aproveitei e já troquei os tirantes. Coloquei na prisilinha ali certinho e já fiz a troca, aproveitei, já fiz a troca dos 4, né? Tinha 2 quebrados, eu cortei os outros 2 e já coloquei os 4 novinhos aí para agradar o cliente, porque esse aí eu falei, ó, tá quebrado, eu vou trocar para você, já vai estar tudo desmontado, é baratinho, então a gente aproveita e troca. Verificou os rolamentos estão bons, tá? Agora a gente vai na parte de montar. Eu geralmente começo aqui, eu coloco um mecanismo e já travo ele embaixo com aquela prisilinha que você tirou. Para colocar ela de volta, encaixa ela, põe uma chave de fenda ou alguma haste de metal, dá uma batidinha, depois que você bateu, ela entra um pouquinho, você vem com a chave de fenda mesmo e gira entre o eixo e o mancal. Ela já encaixa ali. Virando a chave de fenda você consegue fazer isso. E não cai mais, já está preso. Então você não fica com essa peça solta, tá? Você vai colocar a cinta do freio agora, tá? É essa sequência que você tem que fazer. Coloca, depois que colocou o eixo, travou ele, vem e coloca a cinta do freio, tá? Você colocou a cinta do freio, já engata ele aí no atuador, é só empurrar aquele engata. Como esse veio com a travinha, você já aproveita e coloca a travinha também. Já que veio, pronto, colocou, ficou. Alguns não vem, tá? Já peguei um monte que não tinha, ou caiu, mas algumas não vem mesmo, peguei novas sem. Agora você vai colocar a aranha. Nota que você precisa fechar a cinta do freio. E uma perna da aranha vai ficar aí, ó. Vai travar, vai fechar. Tá vendo, ó? E é a perninha com o pino mais fino. As outras são grossas. Essa é fininha. Tá vendo? Ela encaixa desse jeito. E você já não esquece do outro lado que você tem que colocar. Ó, ficou fechadinho. Do outro lado lá, você já tem que colocar, eu não sei o nome daquela peça, é uma pecinha branca que apoia a cinta. Você tem que montar com aquela pecinha, senão a cinta fica fazendo um barulho e você vai fazer um retorno para o cliente. Ó, tá fazendo barulho a minha máquina. E se você esqueceu ou perdeu, não achou, cara, o cliente vai te encher o saco. Você vai precisar encontrar essa pecinha para colocar. Porque eu falo que uma vez eu coloquei, não, 2 vezes aconteceu de a pecinha ficar fora. Essa pecinha branca aí, ó, ela tem um ladinho para colocar, tá vendo? Ó? Ela tem um encaixinho que fica na parte de cima. Ela vai, tem um lugarzinho que ela encaixa ali, que ela é cortadinha, né? E uma vez ficou fora e ficou fazendo barulho. Nossa, o cliente, a máquina tá fazendo barulho. Eu fui ver lá, tava fora do lugar, né? Então você coloca, ajeita a cinta, tudo certinho, tá? Ela tem que ficar ali na prisilinha. Não tá agora. Eu só fui falar aqui, mudei a posição da câmera para falar. Às vezes o rolamento fica na aranha. Às vezes o rolamento fica no eixo. Para montar não faz diferença. Se o rolamento ficou na aranha ou se o rolamento ficou no eixo, montar é igual. Você viu que o rolamento estava no eixo, eu coloquei a aranha em cima. Se o rolamento ficou na aranha, você coloca em cima também. Agora você alinha, que eu faço, tá? Dá para você fazer de outro jeito, numa prensa, tá, e tudo mais. Você alinha e coloca os 4 parafusos. Mas você não aperta nenhum, você só vem e rosqueia um pouquinho. Dessa maneira aqui, ó. Você vem, rosqueia só um pouquinho, sem apertar.
para você poder colocar os outros 3, tá? Você só dá o início da rosquinha lá. Você deu o início da rosquinha em um, vai no outro e faz isso nos 4. Para quê? Na hora que você for fechar, apertar, ela desça junto. Então você vai apertando em cruz. Aperta um pouquinho em cima, do outro lado, depois vai do outro, e aperta do outro e vai fazendo em cruz. De pouquinho em pouquinho, uma volta, meia volta e vai fechando uns pouquinhos, para que toda a peça desça junto, tá? Porque aí o rolamento já vai descer no lugar, vai ficar tudo bonitinho. Depois que você desceu, ficou fora a cinta, você alinha, que é fácil de alinhar. Então essa é outra dica que eu tô te dando, tá? Não precisa de prensa nem nada, é só colocar a aranha ali, colocar o início do parafuso, pegou os 4, beleza, aí você vem apertando devagarzinho, vem encostando, encostou todo, aí você vai apertando um, aperta o outro, vai apertando em X, vai em cima, vai embaixo, até que a aranha em si encoste aí na base. Aí você vai devagarzinho, ou você olha, vê se um não está descendo mais do que o outro. Ele tem que chegar praticamente os 4 juntos na base. Então por isso que você vai fazendo devagarzinho, tá? Um pouquinho de cada vez, sem pressa, gente, sem pressa, para que faça o serviço certinho, para que a base inteira desça junto, tá vendo? Ó? Tem aberto, a mesma abertura que tá de um lado, tá do outro, então você vai apertando. Chegou no fim, dá aquele torque, não precisa estrangular, tá? Dá aquele torque assim, que se você sinta que esteja firme, verificou, encostou tudo, já aproveita, acerta lá a cinta do freio, deixa ela bonitinha, tá vendo? Aí pronto, nem que ela fique torta, dá pra você fazer agora, tá? E agora que você fez tudo, esse é o movimento normal que ela tem que fazer. Se você já quiser ver, você já pode ver se ela está fazendo um movimento. E agora a gente vai montar o conjunto camis. Primeiro a mola, você coloca a mola primeiro, para você que não sabe. Isso aí é muito fácil, depois você aprende, você não erra mais. Você vem com a primeira parte do conjunto camis, que eu chamo de catraca, não sei. Depois você vem com um aro. Esse aro tem posição. Ele tem 3 gominhos, os gominhos tem que ficar na tua direção, tá? Para ele poder atuar. Porque a carcaça de cima, a última que fecha, tá vendo que ela tem uns calos internos lá? Então, o do anel tem que fazer a posição com os calos dessa última parte. Os calinhos, então, se você não percebeu, volta o vídeo, olha de novo, que tem lado para colocar. Se você colocar errado, não vai quebrar a máquina, não vai acontecer um desastre, mas a máquina não vai fazer o trabalho que ela tem que fazer. Você prendeu ela aí com essas travinhas que não tem parafuso nem nada, aí ela já está funcionando, ó. Para um lado e para o outro, você nota que abaixa e levanta, ó, baixa e levanta. Nessa daí tava enroscando, tá? O que você vai fazer? Você coloca, tava enroscando, você coloca um óleo. Mas você vai colocar a mola, eu coloco desse jeito, primeiro na base de ferro, depois eu coloco na cinta do freio, dessa maneira aí, ó, bem detalhado, ó. Você coloca aí, é aí que é a posição. E testa, puxa, ela tem que voltar sozinha, fazer o percurso inteiro voltando sozinho. Essa daí não estava, eu precisei lubrificar. Lubrifiquei o conjunto camis. E eu lubrifiquei onde está a minha mão ali, ó, que tem o eixo, eu lubrifiquei ali. Peguei ali, ó, lubrifiquei bem aqui, ó, onde que eu tô apontando com o dedo, ó. Esse aí eu lubrifiquei. Óleo mesmo. Põe um óleo ali, tá? Lubrifica ali, que é as partes que ficam enroscando. Se deixar enroscando, a máquina não funciona direito também, tá vendo, ó? Não voltou tudo, ó. Agora volta. Se eu forçar lá, volta. Tá enroscando. Não pode deixar enroscando, tá? Eu não filmei passando óleo, mas é ali que você faz. Outra dica boa, eu coloco fita isolante. Por que eu coloco fita isolante? Para que na hora que você coloca o retentor, a borda do eixo não corte o retentor, não estrague o retentor. E já aconteceu.
de eu colocar o retentor ali, a borda afiada tá vendo? Ó, essas bordas aí, ó, cortou o retentor. Eu não vi. Depois de 3 semanas a máquina começou a fazer barulho, vazou o retentor. Coloca a fita isolante, não tem problema, rapidinho. Bate ela com cuidado, você vai notar que o som muda quando ela chega no fundo. Aí você passa um detergente, um silicone, qualquer coisa escorregadia para ela poder encaixar ali, ó. Passou ali, bem ali, deixou lisinho. Aí você vai pegar e já vai encaixar a peça inteira, porque ela já tá montada. Tá vendo? Mas depois eu já fiz a verificação, ó, tá voltando sozinho tudo. Tá? Depois de colocar o óleo. Aí você... Ali, o que eu uso Ah, perdão. Vamos colocar a polia. Tava esquecendo da polia. Aí colocou a polia, vai colocar a cinta, a parafusa, tá? Não tem segredo, isso aí é muito simples. Aperta o parafuso. Você pode colocar o parafuso antes ou depois, correia primeiro. Eu costumo fazer de qualquer jeito, o que dá na teia eu faço. Verifico rodando com a mão se não tá pegando ali nas catraquinhas, tá vendo? Nas engrenagens. Se tiver pegando, outra dica. Pegou, montou, tá fazendo um barulho, eque. Pega uma vela de carro, arranca a arruela da vela e coloca ela tira a polia, tá? Coloca a vela de carro no eixo, coloca a polia e o parafuso, que aí ele vai deixar uma abertura. É isso que eu faço quando não tá pegando. Colocou a vela de carro, acabou o barulho, tá? Uma dica muito boa aí. Só quem viu até agora no vídeo que vai saber que eu uso uma vela de carro para afastar a polia de lá. Outra dica, antes de colocar, tá vendo? O cabo de chicote do motor, eu já coloco bem próximo, deixo ele assim, ó, meio preparado. Aí eu venho para não errar, para você não colocar, porque você pode errar. Colocar ele a 180 graus pro outro lado, né? Aí você vai precisar tirar e ajeitar. Isso erro eu já cometi já, viu, gente? É simples, é muito fácil. Então hoje em dia eu já alinho ali, ponho o chicote elétrico o motor do lado do chicote elétrico e aí eu vou apertando, tá? Desse lado, ali eu mostrei no vídeo, desse lado do motor vai 2 parafusos, do lado motor do lado direito 2 parafusos, do lado esquerdo 2 parafusos e do lado da polia é um parafuso só, aqueles comprido 10, tá? Você vai apertando devagarzinho, encostou todos, aí você vem dar um torque aí para segurar bem. Não dá muito torque não, porque a base é de plástico. Coloca a mangueira do dreno, põe a presilha, conecta todos os outros chicotes, tá? Do atuador, você vai conectar. Você vai conectar o do motor, o fio terra do motor, você conecta ele também. Você conecta todos os chicotes, dá um visual, colocou tudo, tá certo. Coloca aí também do capacitor. Quando o motor tá ruim, tá? Troca o capacitor aí, essa peça aí. Às vezes resolve o teu problema. Mais outra dica. Rodou com a polia tudo no lugar, não fez barulho? Ótimo. Fez barulho? Coloca a arruela de vela de carro. Você já tá aí com a tua máquina pronta, tá bom? Agora vamos colocar a capa. A dica, desse lado aqui, ó, vou dar uma pausa. Você deixa ele semi-preparado. E desse outro lado aí também. E deixa aí em cima essa posição. Ó. Aí você empurra com a mão. Pronto. Se você tentar colocar de um lado do outro, às vezes é difícil, fica ruim de você colocar. Isso eu aprendi com o tempo também. Agora é só você colocar os parafusos número 8, tá? Que a tua máquina aí já está praticamente montada, né? Depois que você terminou de colocar, passa o parafuso 8 aí, aperta com a torque 8. E aí praticamente não tem mais nada para montar, tá? E aproveita que você tá finalizada essa parte de baixo, eu coloco sempre tudo nessa capa, faço um visual, vejo tudo, tá tudo conectado, tá tudo bonitinho, tá tudo no lugar certo. Aí aqui eu mostro que tá manchado, né? Não tem como tirar. E agora que você vai terminar de montar, já lavou a tua mão? Aproveita, lava a mão, que agora você vai pegar só em partes mais aparentes da máquina, que vai ficar exposta para o teu cliente, tá? E você pegando aí nas partes
de plástico, vai manchar aí, é ruim de tirar, tá? Eu tô mostrando aí que na base aí tem dois cortinhos. Se você olhar aí, depois de limpinha é mais fácil perceber. E tem dois cortinhos também no eixo. Elas se encaixam uma na outra. Tem que encaixar certinho, tá? E a minha dica, essa é uma dica super especial. Pega aí uma lixa, eu uso lixa de unha e lixa. Mas lixa com vontade, tá? Lixa como um profissional. Faça um desbaste bem legal mesmo. Não tenha medo de lixar, que você não vai destruir a peça. Mas lixa bastante. Lixa. Sim, uns 4, 5 minutos. E depois você aproveita, passa uma graxinha, limpa lá tudo certinho, tira a areia da lixa, tira lá o resíduo, põe uma graxinha. Por quê? Essa é uma super dica, tá? Se você colocar o cesto no eixo e não encaixar os dois pininhos, que você vai ter, para você saber que se encaixou, você tem que apertar a peça para baixo. Se você não limpar, aconteceu nessa máquina aí, sorte que eu já faço isso aí, né? Na hora de você apertar lá, se não encaixou, ela ficou errado, você não tira mais a peça. Cara, é muito difícil tirar essa peça. Aí você vai ter que ter aquela outra ferramenta que tira por cima aí. Eu nem tenho ela, tá? Para você ter uma ideia. Você vai precisar, porque essa peça, o cesto, não sai mais. Então, super dica, limpa direitinho isso daí. Olha como é que fica depois de montado, tá vendo? Se você passar o dedo, você vai ver que ele tá rente, ó. Cara, se você cometeu esse erro, me desculpa, você vai ter um trabalhão. Depois que você colocou, verificou, tá rente ali. Por que tem que estar rente? Porque é isso, esses dentinhos que não vai deixar ela escorregar do eixo. Aperta o parafuso 10, tá? Aperta, não precisa ficar com medo não, só não vai me espanar o parafuso, mas vai nesse parafuso aí e dê um belo de um torque, tá? Eu costumo colocar as duas mãos e dar uma juntada boa ali. Para quê? Para que o cesto não saia quando o cliente for usar, tá? Então dá um torque bem dado ali, não exagerado para você não quebrar, tá? E tá montado aí o cesto. Com a mão limpa, lógico, você vem. Outra dica, na hora de você colocar o batedor, vai com carinho, com jeitinho, coloca ela no eixo e levemente você gira para um lado e para o outro, tá? Até que você não consiga girar mais, ó. Já não girou mais? Pronto, agora você pode apertar a peça. Se ela não descer tudo, coloca uma toalha e dá umas batidas em cima aí, ou um martelão de borracha, aquela tem que descer até lá. Você vai colocar o parafuso 10 aí, às vezes eu coloco já a chave, isso e o parafuso. Mas desse jeito aí, coloca uma fitinha aí, ó, porque é fundo, então coloca uma fitinha isolante, outra dica, né? Coloca lá, rosqueia um pouquinho, tira a fita, termina de apertar. Dá uma boa apertada ali também, mas não vai espanar o parafuso. Aí você já vem montando o restante aí, colocando o dispenser nessa máquina no meio. Você aperta o anel, ela vai clicando ali até dá um barulhinho gostoso. E eu gosto desse barulho que eu já sei que eu tô terminando, finalizando a máquina. Coloca os dois parafusos, inverte. Aquele mais enferrujado coloca de um lado, o outro coloca do outro, tá? Tá vendo? Tem um mais enferrujado que o outro. Todas as máquinas são assim, todas que tem parafuso. Aqui fica perto ali onde cai a água, geralmente cai mais água em cima e ele enferruja mais. Às vezes o parafuso já tá até sem cabeça, você usa um alicate de pressão para tirar. Outra dica que eu dei agora, tinha que ter dado lá no início, mas a dica para tirar é esse daí. Colocou os parafusinhos, agora você vai ajeitar o cabo elétrico e a mangueira do pré-sostato, tá? De um lado tudo passa pro lado assim, ó, presta atenção, tá vendo que ele passou depois do tirante e o cabo elétrico passa pro outro lado. Aproveita, coloca ele aí já na travinha, tá? Coloca ele aí, com um pouquinho de dificuldade. Passou, travou, não sai mais. A mangueirinha passa pro outro lado e olha o chicote, passa pro outro também, olha lá. Um do lado, o outro do outro, tá? É desse jeito que monta. Ah, e se eu montar errado? Às vezes vai fazer barulho. Nesse caso aí, o meu irmão já tava dando uma mão pra mim. E aí ele... Acho que isso aí tem que ser mais eu segurei a tampa pra ele que terminou de montar pra mim, tá? Acho que tá até um áudio original aí, eu vou falar por cima, não sei se vai
aparecer a voz. Geralmente eu fiz sozinho, então não tava falando com ninguém, só tava com som ambiente. E agora tá a minha voz aí. Eu sei que eu falei alguma coisa para ele aí. Você essa presilha lá em cima. vai passar, clica ele lá, ó, passa Aí é da dessa mangueira, maneira aí, ó. Já clica ele lá no clipinho lá, ó, para ficar bonitinho. E aí nós já estamos nos finalmente. Mas se eu largar isso aí eu tiver quebrado. Se tiver quebrado, você adapta o enforca-gato, tá? Para que não faça barulho quando a máquina centrifugar. Às vezes ela vai tremer e vai fazer barulho. Coloca os clipinhos. Tem, porque o engenheiro já descobriu que faz barulho se você não colocar. Passa a mangueirinha, clipa ela ali também, ó. Tá vendo? Deixa ela clipadinha ali. Essa mangueirinha vem sem enforca-gato. Se vem sem, eu coloco. Porque às vezes na trepidação da máquina trabalhando, a mangueirinha sai e você vai ter que correr no cliente porque a máquina transborda de água. Minha máquina está transbordando. Você vai lá, você vai achar que é uma outra coisa, mas agora eu já sei. É a mangueirinha que escapou. Fecha a caixinha. Tá? Você tem, amor, se você se perder em alguma coisa, volta o vídeo, é fácil de ver aí, tá? E ali já tá tudo no lugar, ele vai parafusar ali. Na narração, ele nem, como é que se diz? Ele nem colocou a presilha, mas acho que ali eu fiz umas 2 ou 3 vídeos, então foi meio editado. Agora que ele vai colocar lá, dá pra colocar com a mão, tá? Ele usou alicate, mas você coloca com a mão. E depois você põe ali uma abraçadeira de nylon ali para fixar. É o que eu faço. Ele tá colocando agora. Mas no vídeo lá da primeira vez ele já tinha feito isso, tá? Então só isso, só um detalhe aí que não vai fazer diferença na hora de você montar a máquina. Você coloca ela, praticamente ela encaixa por si só depois que você colocar ela no lugar. Vai lá nos parafusinhos 732. Tá vendo? Tô com a mão, é ele que tá me ajudando. Eu não ia conseguir gravar, tá? Eu já fiz gravando com uma mão só, é difícil, eu teria que encostar a máquina na parede. Então ele tá me dando esse auxílio aí no finalzinho, mas praticamente já a máquina já tá sendo encerrada. Tem mais uma diquinha antes de terminar de fechar. E tem uma outra dica que você também gostaria de ser. Coloca primeiro na ponta, puxa ela para trás que ela encaixa atrás. Não tem segredo. Coloca esses 3 parafusos. E agora no acabamento da máquina, você lembra que ela estava bem suja. E o cesto, principalmente o cesto, onde que tem a conexão ali do metal, que é um aço inox, junto com as peças de plástico, ela tem umas entranhas, a máquina. E fica os pedacinhos, por mais que você lavou, ela entra nas entranhas da máquina ali, né? Principalmente do cesto. O que eu faço? Eu ponho para centrifugar a máquina, tá? Eu deixo desse jeito, pego uma mangueira, ligo a máquina, pego a mangueira e vou jogando água nela. Por quê? Quando ela começa a encher e centrifugar, ela vai meio que expulsando esses pedacinhos que ficaram ali nas entranhas, tá vendo? Ela começa a expulsar, já tá jogando a água fora, né? Que ela tá para centrifugar. E na hora que ela centrifugar com a água ali, né? Batendo ali no cesto, ela vai jogar água para todo lado. E esses pedacinhos eles vão sair agora. Porque se você não fazer isso, se a máquina esteve muito suja, tá vendo? Tá centrifugando, ó, eu tô jogando água nela lá dentro, ó. Né? Então ela vai centrifugando, ela vai expulsando os pedacinhos. E sai bastante, viu, gente? Se entregar desse jeito pro cliente, vai sair na roupa dele. Então você, depois que você lavou tudo bonitinho, você acha que tá limpo, tá vendo? Ó, sai uns pedacinhos aí, ó. E esse pedacinho, tá vendo? Ó, sai bastante, ó. Não é pouco não. Então eu sempre faço isso quando a máquina tá muito suja, né? E depois que você fez isso, lavou ela ali bem, centrifugou ela ali, fica uns 10 minutos fazendo isso. Agora eu só fiz o teste, coloquei uns edredom branquinho, né? Para fazer o teste da máquina, que você vai ter que fazer o teste antes de entregar para o cliente. Então você vai num ciclo lá, pode ser o ciclo rápido, mas você tem que colocá-la no nível máximo. E aí pronto, já terminou o teste
e já fiz o teste de limpeza da máquina, tá vendo? Não saiu nem um pedacinho, por quê? Eu lavei ela centrifugando, tá? É uma dica boa, tá? Se entregar a máquina daquele jeito, o cliente vai te ligar, porque já aconteceu isso comigo. Eu entreguei a máquina, não fiz isso, eu não sabia. Isso aí foi uma coisa que eu desenvolvi, né? Depois que o cliente reclamou, falou assim: nossa, se eu fazer isso, acho que vai tirar. E deu certo, então eu uso. Você usa ali uma buchinha, eu queria ter bombril, tava sem bombril aí no caso. E depois a tampa ainda ficou com umas manchinhas. Depois que eu terminei o vídeo, eu passei bombril e sabão, você tira todas as manchas do vidro, tá? A Scotch-Brite tira também, mas dessa máquina aí, eu precisei passar bombril. Passei bombril na tampa para deixar ela como zero, como se fosse de fábrica. Mas o Scotch-Brite aí do lado áspero tira, tá bom? É outra dica aí, tá vendo? O meu vídeo foi cheio de dicas, teve muita dica aí para você. Então, lógico, nas partes aí pintada ou no plástico visível, você vai usar o lado macio, né? Com certeza só vai usar o lado áspero lá na tampa, né? Para tirar essa tampa, eu sei que ali é muito sujo, né? Você bate na lateral aí, ó. Bateu, tirou. Desse jeitinho. Você tira essa sujeira daí, ó. Tá? Então você limpa ela. E depois, para montar, depois já que você já limpou tudo, para montar, você viu a pecinha, o lado que era? Tem um lado certo, presta atenção no vídeo, volta aí que você vai ver, tá? O lado chanfradinho é para baixo. Aí tá vendo? Ó? Depois de tudo limpo, o chanfradinho para baixo, você vem, encaixa. Eu tava sozinho de novo, tá pessoal? Meu irmão já tinha me abandonado. Você aperta ou dá uma batidinha que ela encaixa, tá bom? E bom, acho que já estava chegando nos finalmente do vídeo, tá? Você que gostou aí, viu aí o passo a passo, viu bastante dica boa que eu, às vezes que eu desmonto os equipamentos. Tem gente que fala, tem uns amigos meus de serviço aí, vai, não sei por que você faz esse vídeo e manda pra internet, né? Isso aí tira nosso serviço. Pô, gente, um bom profissional nunca vai ficar sem serviço. E isso eu tô ajudando alguém, né? Eu sempre estou ajudando alguém com isso. Então aí, dê um joinha, se inscreve, compartilha, comenta, tá? E porque eu acredito que eu realmente ajudei alguém, deixa aí. E me fala a cidade que tu és. Eu ficarei grato de saber. Um abraço, até mais. Saúde.